Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. O programa Prova Final é uma parceria da Rede LFG e TV Justiça. Meu nome é Renato Montan, sou professor de Processo Civil. E hoje o tema escolhido será contestação e reconvenção, duas modalidades de defesa no campo do processo civil, de suma importância não só para a OAB, como para concursos, como também para a vida prática de vocês. Como vocês bem já sabem, o programa Prova Final é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, tema do dia, vamos dissecar o assunto contestação e reconvenção e todas as dúvidas daí pertinentes. No segundo bloco, pergunte ao professor, nós vamos falar sobre algumas questões e enfrentar alguns temas oriundos de dúvidas de alunos de todo o Brasil. E para arrematar, no terceiro bloco, o X da questão, nós vamos responder 2 questões que já caíram em exames anteriores para a fixação da matéria. Espero então vocês no próximo bloco. Um abraço. Muito bem, meus amigos, muito bem, minhas amigas, vamos agora para o primeiro bloco, tema do dia, e vamos falar sobre contestação e reconvenção. Deixa eu começar falando com vocês sobre contestação. Na verdade, estudar a contestação é até intuitivo, todo aluno de direito sabe quais são os lineamentos da contestação e quais são as funções e atividades que a contestação exerce dentro do ordenamento. Mas é importante que nós entendamos como a contestação funciona, qual é o seu modus operandi. E nada melhor do que começar definindo contestação. Contestação é a defesa clássica do réu contra o autor dentro do processo. E hoje, se você abrir 10 livros de doutrina, você não vai conseguir achar uma definição de contestação muito larga, não. Até porque a definição de contestação, na minha opinião essa é a melhor definição que se pode dar, ela tem uma conotação residual, ou seja, somente podemos entender o que é contestação, tirando da contestação as matérias que são afetas a outras defesas. Então contestação se aplica sempre quando a matéria não for afeta às exceções e à reconvenção. Então, como a contestação é a defesa clássica do réu contra o autor, ou seja, objetiva resistir à pretensão do autor, nós temos que entender alguns pontos importantes. O primeiro ponto que eu queria enfrentar com vocês é pertinente aos princípios que norteiam a contestação. O primeiro princípio que eu queria falar com vocês é a regra da eventualidade, ou o princípio da eventualidade, ou alguns ainda chamam, como direito português, princípio da concentração. Presta atenção, toda matéria de defesa deve ser alegada em contestação sob pena de preclusão. Eu vou repetir para vocês. Toda matéria de contestação deve ser alegada na defesa sob pena de preclusão. Ou seja, o motivo das suas lágrimas, o motivo da sua resignação, o motivo pelo qual você odeia o autor, você tem um único momento para enfrentar. Aonde? Na contestação. Leia-se, não existe estratégia em processo civil. Se defende um pouco agora, espera a réplica do autor, aí você traz uma nova matéria que ninguém esperava, sai a sentença, você perde, você cria um jus novorum, traz uma nova matéria em apelação, perde tudo isso, e na execução, quando você já está ali naquela fase quase morto, você vem com um zap, você traz uma matéria que ninguém esperava. Não, você não pode fracionar a sua matéria de defesa. É por isso que parte da doutrina costuma dizer que essa regra da eventualidade chama-se também princípio da concentração. Porque o réu deve concentrar os atos postulatórios de defesa num único momento, na contestação. Mas não pensem que é só isso. Na verdade, existe uma regra um pouco além disso. Porque, na verdade, não basta só que você alegue toda a matéria. É importante só que vocês entendam que essa matéria pode ser alegada, mesmo que as ideias que você deduza na sua contestação aparentemente sejam colidentes. Repetindo, a regra da eventualidade ela é tão imperiosa, ela é tão preclusiva, que mesmo que eu deduza matérias que não se batam uma com a outra, é perfeitamente possível que eu possa deduzi-las. O Hernani Fidelis Santos tem um exemplo no livro dele, na verdade com inspiração num autor europeu chamado Goldschmidt, e ele diz o seguinte: preliminarmente, nunca assinei o contrato. Caso Vossa Excelência entenda que eu assinei o contrato, eu assinei, mas eu já paguei.
e se Vossa Excelência entender que eu não paguei, de fato eu não paguei, mas o contrato é nulo. E aí você olha para mim e pergunta, Renato, eu posso fazer uma defesa dessa? É claro que você pode, porque na eventualidade do juiz não acolher a primeira ideia, ele acolhe a segunda, ele acolhe a terceira. É claro que isso é uma má-fé sem tamanho. O juiz vai condenar você em litigância de má-fé no 14, no 17, ou seja, você vai ficar com uma ficha corrida no judiciário até não poder mais. Mas saiba que isso é perfeitamente possível. As exceções à regra, ao princípio da eventualidade, elas vêm hospedadas no artigo 303 do CPC. Nós temos lá 3 matérias que a lei autoriza que não submetam ao império preclusivo da eventualidade. Matéria de ordem pública, direito superveniente ou quando houver expressa autorização legal. Matéria de ordem pública, que são aquelas que o juiz pode conhecer de ofício, direito superveniente, são as matérias que surgiram no curso do processo, artigo 462, e expressa autorização legal. Muito bem. Não basta só eu alegar toda a matéria de defesa. Eu também preciso me defender especificamente sobre tudo. E aí nós vamos falar do segundo princípio importante da contestação, que é o ônus da impugnação específica. Você vai me olhar e vai fazer a seguinte questão. O que é o ônus da impugnação específica? E eu vou responder para você. É o ônus da impugnação específica. Na verdade, a própria expressão já é de teor autoexplicativo, ela já define o que ela quer representar. Mas o ônus da impugnação específica, para eu ser um pouco mais claro com vocês, é a exigência que o réu se defenda pormenorizadamente dos fatos trazidos pelo autor. Não entendi. Deixa eu ver se eu consigo me tornar um pouco mais claro. Não basta só que o réu fale sobre tudo. Ele precisa falar aprofundadamente sobre tudo. Então o réu não pode se defender assim. Falta com a verdade o autor, ponto. Não assiste razão ao autor, ponto. Improcrastinatórias as assertivas deduzidas, ponto. Não pode dizer isso. Ele tem que falar, falta com a verdade o autor quando diz que bati no seu carro, quando na verdade ele bateu no meu carro, conforme faz prova a testemunha que eu irei arrolar. Não anexa, hein? Mente o autor quando diz que a dívida existe, quando na verdade ela já foi paga, conforme faz prova recibo anexo. Então o que é importante vocês entenderem, meus amigos, minhas amigas? O autor apresenta no judiciário fatos constitutivos do seu direito. Compete ao réu, portanto, apresentar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos. E toda essa gênese, ela decorre de uma exigência de facilitar o contraditório. Então, o ônus da impugnação específica é uma autorização, é uma exigência que a lei estabelece para que o réu se defenda pormenorizadamente sobre todos os fatos. Evidente que existe uma exceção à regra. E eu quero que vocês fiquem atentos a essa exceção. Chama-se defesa por negativa geral. Muito corrente em provas de OAB e concurso. Defesa por negativa geral. Você vai me perguntar, o que seria defesa por negativa geral? Eu vou dar um exemplo fácil para vocês entenderem. Se houvesse no Brasil um dicionário de sinônimos e antônimos jurídicos, defesa por negativa geral seria o antônimo de ônus da impugnação específica. Porque se ônus da impugnação específica é a exigência que o réu se defenda pormenorizadamente de todos os fatos, defesa por negativa geral é justamente a desnecessidade, a prescindibilidade do réu formular essa defesa. Você deve estar achando que eu estou usando drogas. Porque como é que eu posso explicar que existe uma regra que impõe um dever de conduta ao réu, mas de outra forma eu